Amigos, o nosso estudo de hoje vai ser apresentado pelo querido irmão Guilherme Giroto. Repito, ele tem um estudo, uma caminhada muito bonita no que se refere às profecias da Bíblia. Já esteve conosco quando estava lá em Águas Claras, tem um trabalho bonito na Igreja Central de Brasília e é uma pessoa sempre disponível para tocar bons instrumentos, boas músicas, e também quando tem esse momento de exposição da palavra. Obrigado, Guilherme, pela oportunidade de você estar aqui conosco. Estou te entregando um dos grupos mais incríveis. São pessoas assim que, apesar da nossa dinâmica ser mais silenciosa, são pessoas que estão atentas, estão acompanhando e estão tendo aqui um início, ou talvez assim, aquele desejo de continuar estudando sobre esse livro. E um pouquinho antes nós estávamos ouvindo a música Não Há o que Temer. E, queridos irmãos, aqueles que estudam de verdade, não superficialmente a Bíblia, não temem, não tem nenhum tipo de temor, ansiedade, não entram em depressão com relação aos temas que envolvem o futuro, porque sabem que o que está revelado, e aqui eu vejo, Guilherme, um ato de misericórdia de Deus. Imagina passar por tudo que nós estamos passando numa geração tão ansiosa, né, onde a ansiedade é uma doença, e sem a gente saber de nada. Muitos já teriam ficado pelo caminho, mas Deus é tão bom que Ele revela aquilo que é necessário para a gente. Então, querido irmão Guilherme, os momentos que se seguem são contigo, conforme combinado, você vai também orar, encerrar para a gente o estudo, e estou muito feliz, obrigado por estar aqui, e nós vamos marcar outras também, eu já aproveito para dizer isso. Fique à vontade, esse povo agora está nas suas mãos aí. Muito bem, muito obrigado, pastor Wesley. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. É uma honra para mim poder participar e eu estou fazendo uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é explicar essa parte de profecias no contexto bíblico. Eu faço isso com muito prazer, então estou sempre à disposição. Muito bem, como o pastor Wesley adiantou, o tema hoje é muito importante. E ele é um tema que causa arrepios em pessoas que não estudam a Bíblia, né? Hollywood se aproveita disso, né? Então, tudo que acontece no mundo de desgraça, eles querem dizer que é o Apocalipse. E, às vezes, eles dizem, olha, são as pragas do Apocalipse, né? A gente escuta esse termo. Mas, de fato, aquele que estuda a palavra de Deus não tem que temer, porque sabe como é que procederão as pragas, em que contexto elas vão cair e em quem elas vão ter um reflexo. Quem vai ser atingido ou não pelas pragas, né? Então, esse é o ponto importante. E nós vamos, então, passar por esse estudo. É o capítulo 13 do nosso guia, né? E na Bíblia você vai encontrar essa explicação, essa temática no capítulo 15 e no capítulo 16, ok? E quando você varrer o capítulo 17 e 18, você vai encontrar um detalhamento maior da sexta praga, tá bom? Mas nós vamos nos manter nos capítulos 15 e 16 hoje nesse estudo, ok? Eu primeiro quero fazer uma apresentação para vocês, para nós nos situarmos no Apocalipse. É muito importante que a gente entenda como foi estruturado o livro. Nós não vamos passar todos os detalhes, porque provavelmente vocês já viram uma parte disso, mas eu vou me ater ao ponto que é interessante para o estudo de hoje. Então, me permitam compartilhar aqui a tela com vocês. Provavelmente a tela deve estar chegando aí. Vocês estão vendo um mapa, né? Ou seja, uma estrutura aí espelhada, né? Onde vocês podem observar que as cores que estão espelhadas representam mesmos temas, a mesma temática no livro. O livro do Apocalipse é altamente organizado, né? Ele é extraordinário. O livro de Daniel já era estruturado, muito bem estruturado, mas o Apocalipse ele é mais ainda do ponto de vista literário. Então, por exemplo, ali onde você tem o tema inicial que está em azul, o fechamento do livro, ele vai abordar os mesmos temas, às vezes com as mesmas palavras. Qual é o ponto importante para a gente hoje aqui? Olhem embaixo dessa figura, vocês vão notar que até metade do livro nós temos a porção histórica. A porção histórica ela é dita dessa forma porque ela começa com eventos ocorrendo no tempo de João, ou seja, no primeiro século,
até o momento da volta de Jesus. Tá? Por isso que é histórico. Então, nós temos aí 4 linhas proféticas, que vocês já estudaram, parte delas, né? As 7 igrejas, eu sei que vocês estudaram, os 7 selos, as 7 trombetas, e depois as 7 cenas do grande conflito. Todas essas linhas proféticas, elas correm em paralelo na história e são dimensões diferentes, abordando os mesmos assuntos, ou seja, a caminhada do povo de Deus em meio ao conflito dessa terra. Né? Essa é a parte histórica. E o que seria, então, essa porção escatológica? Que é exatamente a metade do livro para frente. Especificamente do capítulo 15, que nós vamos ver hoje, para frente, essa palavrinha escatológica nada mais é do que futuro. Tá? Nada dessa parte escatológica que está descrita no livro de Apocalipse aconteceu. Que bom, né? Porque as pragas estão exatamente nessa parte futura, então elas não caíram ainda. A Covid não foi nenhuma praga, né, do Apocalipse, como eu ouvi algumas pessoas querendo dizer um tempo atrás. Aí, tá bom? Bom, o que eu quero mostrar também para vocês aqui nessa figura? Né? Se vocês olharem, a parte que se contrapõe às 7 pragas, do ponto de vista de estrutura do livro, são as 7 trombetas. Tá? Vocês podem ver aí no capítulo 8, né? Capítulo 8 até o capítulo 11 de Apocalipse, vão tratar sobre as 7 trombetas. Vejam que essas trombetas, e trombeta na Bíblia, se você for para Joel 2, você vai notar que é um chamado para é um aviso de Deus, um chamado para o arrependimento. Né? Então, significa que as 7 trombetas se materializaram como juízos severos. Eles foram severos da parte de Deus, porém, ainda mesclados com misericórdia. Tá? Exemplo, a primeira trombeta, ela atingiu o povo de Israel na época, um pouquinho depois de Jesus. No ano 70, vieram os romanos e destruíram ali Jerusalém, inclusive o templo. Né? Então, foi um juízo extremamente pesado sobre os judeus, mas ainda com misericórdia. Muitos judeus aceitaram o cristianismo, muitos sacerdotes que participaram da crucifixão de Jesus, depois viram a veracidade da Bíblia, né, das Escrituras, comprovaram e aceitaram, e ajudaram os discípulos. Né? Então, eram chamados, eram juízos de Deus, mas ainda mesclados com misericórdia. Porém, quando nós chegarmos na parte futura de Apocalipse, onde fala das 7 últimas pragas que nós vamos ver, infelizmente, né, elas serão juízos extremamente severos que vão punir o mundo e eles não terão nenhuma mistura de misericórdia. Por que eu disse infelizmente? Poxa, eu estou lamentando que Deus vai fazer, vai jogar as 7 últimas pragas? Não, eu estou apenas comprovando que, infelizmente, os homens não aceitaram os avisos de misericórdia de Deus e, portanto, eles têm que experimentar as pragas. E nós vamos ver um pouquinho mais detalhes sobre esse assunto. Tá bom? Eu queria mostrar agora uma outra figura para vocês, que também vai ajudar a nossa compreensão no aspecto de onde nós estamos no livro. Tá? Então, vou mostrar essa outra figura para vocês aqui. Aqui é um esquema bastante interessante. Eu vou falar ele rapidamente, porque é simplesmente um apoio para o nosso aprendizado hoje, antes de nós entrarmos no estudo propriamente dito das pragas. Tá bom? Bom, aqui é mais uma forma que demonstra a alta organização do livro de Apocalipse. Então, se você pegar essa parte que vai do Apocalipse 8, verso 2, até o 14, verso 20, qual é a temática que você vai estar tratando aqui? Você vai estar tratando principalmente das 7 trombetas, tá bom? E depois de uma série de agressões feitas pelas forças do mal. Então, ali você vai ver o aparecimento da besta que surge da terra, da besta que surge do mar. São todas cenas de agressão produzidas pelas forças do mal, tá bom? Quando você divide as 7 trombetas, pegando as primeiras 5 trombetas, você vai notar que o tema que aparece ali, ele lembra o tema da saída do povo de Israel do Egito. Então você vai ver certas linguagens que são usadas ali que lembram a linguagem das 10 pragas do Egito. Tá? Eu não estou dizendo
que as 7 trombetas são equivalentes às 10 pragas do Egito. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a linguagem utilizada ali, ela tem um tema de saída do Egito, tá? Por causa do detalhe da palavra pragas, né, que aparecem ali, né? São descritas como se fossem pragas mesmo. E com relação às trombetas 6 e 7, e depois todas as cenas de agressão das forças do mal, o tema muda para a queda de Babilônia. Por quê? Porque há uma menção ao rio Eufrates. Rio Eufrates lembra rapidamente para todos nós de Babilônia, né? Eu vou falar mais sobre isso, ok? Muito bem, essa é a parte histórica do livro de Apocalipse. Quando nós vamos para a parte escatológica, essa palavrinha é difícil, que nada mais significa do que futuro, não aconteceu ainda, nós vamos ter um esquema parecido. Olha só, em lugar das 7 trombetas, nós temos as 7 pragas. Mas as 5 primeiras pragas também vão ter um tema que lembra a saída do Egito. Nós vamos ver isso, claramente. Tá? A 6ª e a 7ª pragas, elas já mudam para o tema de queda de Babilônia, né? Se na primeira parte do livro nós vemos uma agressão pelas forças do mal, agora nessa segunda parte nós vamos ver o julgamento das forças do mal, que é o capítulo 17 e 18 do Apocalipse. Nós não vamos estudar hoje, tá bom? Isso aqui, então, é importante para vocês entenderem como que está estruturado o livro. Tá? Então, esperem encontrar nas primeiras 5 pragas uma referência ao Egito e nas outras 2 pragas uma referência clara à Babilônia. Ok? Muito bem, deixa eu sair aqui do compartilhamento e eu convido você, então, a pegar a sua Bíblia e a gente vai navegar um pouco agora no estudo, tá bom? Importante. O manual que nós estamos usando como base para o estudo, ele está muito bem escrito, ele está muito detalhado, ele tem informações muito importantes. Eu vou tocar em algumas informações, mas eu vou estruturar o estudo um pouquinho diferente, tá bom? Eu acho que vai enriquecer para vocês. Primeiro ponto, vamos começar então pelo capítulo 15 de Apocalipse, tá? No verso 1. Olha o que é dito ali. Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com esse se consumiu a cólera de Deus. Essa expressão, a cólera de Deus, é muito importante. Quer dizer, então, que Deus é um ser que ele é susceptível às influências e ele fica nervosinho e daí ele vai mandar as suas pragas? Será que essa é a forma de encarar Deus? Não, vamos ver, a própria Bíblia nos orienta a isso. Se vocês voltarem para o capítulo 14, vamos passar o olho rapidamente no capítulo 14. Ele trata das 3 mensagens angélicas, ok? Nós vemos que a primeira mensagem fala do juízo, a segunda mensagem começa a alertar sobre a queda de Babilônia, e a terceira mensagem, ela alerta claramente aos adoradores, né, da besta, para que não continuem em Babilônia, para que não adorem a besta. Vejam o verso 10. Também, vamos pegar do verso 9. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo com grande voz, olha o aviso, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho do quê? Da cólera de Deus, preparado sem mistura, olha aí, sem misericórdia, do cálice da sua ira. E aí o verso continua, tá bom? Mas veja, que história é essa de adorar a besta e da sua imagem, né? Provavelmente vocês já viram, se não viram, vão estudar ainda, mas está fazendo uma referência ao capítulo 13. Se você olhar o capítulo 13, você vai ver uma besta que emerge do mar, que quando você estuda, você percebe que é uma referência ao papado, ok? E é uma besta que emerge da terra, uma referência aos Estados Unidos da América protestantes, ok? E os Estados Unidos, ele fará um papel de apontar o mundo inteiro para que adore a primeira besta, o papado. Em outras palavras, o papado vai retomar o poder que ele já teve durante a Idade Média.
E como foi que ele perdeu esse poder? Ele perdeu porque em 1798 o general Berthier de Napoleão entrou ali e prendeu o Papa. Essa é a ferida que é descrita no verso 3 do capítulo 13. Provavelmente vocês estudaram ou vão estudar. Então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Tá bom? Pessoal, aqui eu faço uma ressalva. Algumas pessoas podem estar nos assistindo e que têm formação católica ou vieram de família católica. Vejam, em nenhum momento, quando nós nos referimos ao papado, nós estamos nos referindo a pessoas, tá, pessoal? Durante a Idade Média, em que o papado ele teve muita importância no Senado Internacional sobre todas as nações, mas também perseguiu, né? Nós sabemos que houve muitas perseguições, mas veja, naquele período, as melhores escolas, as melhores universidades, os melhores hospitais, pessoas extremamente caridosas atuavam. A Bíblia não está falando sobre essas pessoas. Tá? A Bíblia está falando sobre um sistema, uma organização que se coloca diante de Deus como fosse, como tendo autoridade divina e muda a lei de Deus. Tá? Então, a Bíblia está, em outras palavras, falando sobre o papado quando visto pelo seu pior lado, um lado de uma organização que ataca a lei e as doutrinas divinas esboçadas na Bíblia. Tá? Não se trata de pessoas. Tá bom? Então, eu sempre tenho muito cuidado em colocar esse ponto, principalmente porque eu não sei o quanto vocês já estudaram desses aspectos do capítulo 13, principalmente do capítulo 13. Tá bom? Bom, mas o fato é que essa terceira mensagem angélica, que é descrita aqui no capítulo 14, verso 9, ela alerta sobre o engano de você seguir a besta, ou seja, você seguir todas as doutrinas impostas por esse sistema que é o papado, aliado a um protestantismo que abandonou as doutrinas bíblicas. Essas duas entidades vão formar uma entidade, um sistema que nós chamamos, nós não, né? O Apocalipse chama de Babilônia. Essa é a famosa Babilônia. Então, quando a Bíblia alerta que Babilônia está caindo, ela quer dizer o seguinte: esse sistema de doutrinas religiosas que não seguem a Bíblia, esse sistema vai cair. E já está caindo. Tá bom? Esse é o alerta. Então, não participe desse sistema. Esse é o alerta da terceira mensagem. Sob pena de você sofrer as pragas que estão descritas nesse livro e que nós vamos estudar hoje. Tá bom? Muito bem. Com esse contexto, então, sabendo que hoje nós estamos vivendo num período em que Deus está apelando a cada um de nós. Essas três mensagens angélicas, elas estão sendo pregadas ao mundo todo, né? Todos vão poder decidir de que lado vão estar. E aqui eu chamo a atenção, antes da gente entrar ainda no estudo, para mais um ponto importante. Como se não bastassem as três mensagens, e vocês entendem que esses anjos que aparecem proclamando a mensagem, eles, na verdade, são pessoas, são um movimento que está proclamando o evangelho. Deus não se contenta com isso. E no capítulo 18, se você olhar o capítulo 18, nos primeiros versos, ele vai repetir a segunda mensagem. Olha lá o que diz no verso 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Olha só, Babilônia é chamada morada de demônios. E no verso 4, Deus faz um convite poderoso e muito importante. Ele fala o seguinte: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, as pragas. Veja, olha que interessante. Aqui tem duas coisas importantes nesse verso. O primeiro é que Deus alerta novamente para você não participar disso. Não participe de Babilônia, para você não sofrer as pragas. Então, veja, Deus misericordiamente avisando as pessoas. Mas vocês notaram o detalhe que Deus chama: sai dela, povo meu?
Deus tem um povo que hoje está em Babilônia, mas ele está em Babilônia porque não compreendeu ainda toda a verdade bíblica. Mas são pessoas que amam a Deus profundamente e procuram fazer tudo o que elas conhecem para agradar a Deus. Elas não conhecem ainda toda a verdade. Quando elas vierem a conhecer toda a verdade, elas alegremente vão deixar Babilônia e vão se juntar ao povo de Deus que vai atravessar o último período, período extremamente difícil dessa terra. Tá? Mas vão atravessar junto com o povo de Deus. Então, olha que interessante o convite de Deus aqui a essas pessoas. Muito bem. Tendo entendido esse ponto, então, que Deus está oferecendo toda a misericórdia nesse momento, hoje é o dia da salvação, a Bíblia não cansa de dizer isso, hoje é o dia da sua salvação. Então, Deus apelando para que cada um de nós esteja, tome a decisão de estar ao lado do povo de Deus e sair de Babilônia. Então, não há justificativa mais para quando terminar a misericórdia de Deus e começarem a cair os juízos que são frutos da justa cólera de Deus, não há mais o que fazer. Elas já são sem misericórdia, porque a pessoa que sofrer esses juízos, que serão terríveis, ela negou todo o convite que foi dado por Deus. Ela negou persistentemente. Ela endureceu o coração, assim como o faraó endureceu seu coração diante de Deus. Eu queria que vocês ainda lessem um verso comigo, no capítulo 15 de Apocalipse. Olha só. Quando ele fala claramente aqui, ó, grandes e admiráveis no verso 3, né? Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ele está falando nisso, o céu está clamando, está louvando a Deus, porque reconhece que o ato de Deus colocar as 7 últimas pragas é um ato, embora estranho, Deus não tem prazer na morte, mas é um ato justo. É um ato justo de Deus com quem negou o grande convite da salvação. Né? Então, o próprio céu proclama diante de Deus que Deus é justo. Né? Muito bem. Mais um ponto que é importante. Em que momento caem essas 7 últimas pragas? Nós precisamos entender o que está dito no verso 5 até o verso 8 do Apocalipse 15. E eu faço questão de ler com vocês, porque é importante que vocês compreendam esse ponto antes da gente entrar no assunto das pragas. Então eu leio capítulo 15, 5 até o 8. Diz o seguinte: depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Nós sabemos que no céu há um santuário, cujo o santuário do povo de Israel, no tempo de Israel, era apenas um modelo. O verdadeiro santuário, não feito por mãos humanas, mas pelo próprio Deus, está no céu. E é esse santuário que aqui se refere, onde Jesus hoje está ministrando a sua obra de intercessão pelos nossos pecados. Verso 6. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos, os mesmos anjos que apareceram no verso 1, tá bom? Eles saem do santuário vestidos de linho puro, resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Veja que essa roupa que eles estão usando, essa vestimenta, é muito semelhante à vestimenta que Jesus usa quando ele aparece em glória. Tem diversas cenas em que Jesus aparece em glória. Em Apocalipse 1 é descrito Jesus glorificado. Nós encontramos em Daniel 10 também uma figura, Daniel também presenciou Jesus glorificado, e sempre esse sentido de linho, de ouro, de cinto de ouro. Então, vejam, esses anjos eles estão vestidos de forma muito semelhante a Jesus, o que mostra que o trabalho, na verdade, é divino. Eles estão sendo enviados pela divindade, pelo próprio Deus, para fazerem essa obra. Né? Então, eles saem com as 7 taças, né, com os juízos divinos. Verso 7. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. E agora, o santuário se encheu de fumaça,
procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Pessoal, o santuário hoje é o local em que Jesus tem um trabalho duplo. Qual é o trabalho? O primeiro trabalho que ele exerce ali é o trabalho que ele começou logo depois que ele subiu da cruz, quando ele subiu ao céu, o trabalho de intercessão pelos nossos pecados. E qual é o segundo trabalho que Jesus executa hoje no santuário? O juízo investigativo. A partir de 1844, conforme as profecias de Daniel, os 2.300 dias, né, que nós sabemos que são anos, a partir de 22 de outubro de 1844, começa a segunda obra de Jesus lá no tabernáculo, que é a parte do juízo investigativo. Ou seja, o que é o juízo investigativo? Nada mais é de olhar nos registros do céu todos aqueles que uma vez aceitaram a bandeira ensanguentada de Emanuel, se eles permaneceram firmes sustentando essa bandeira, ou se eles permaneceram do lado de Jesus, se eles tiveram seus pecados completamente apagados do santuário. Esses, então, serão os salvos. Aqueles que nunca pediram perdão pelos seus pecados, que rejeitaram os convites de misericórdia, que no contexto daqui do Apocalipse continuam fazendo parte de Babilônia, mesmo após o convite feito, os insistentes convites feitos por Deus, eles serão os perdidos no tempo final que nós vamos estudar. Daí eles sofrerão as 7 pragas. Mas note que como o santuário agora se enche de fumaça, não é possível mais ninguém trabalhar ali. Então isso para nós é um símbolo de que um pouco antes de começarem a cair as 7 pragas, Jesus conclui o seu trabalho no santuário. A partir daí, se realiza o que está no capítulo 22, verso 11. Diz o seguinte, Apocalipse 22, verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Em outras palavras, ninguém mais muda de lado, tá bom? Quando Jesus completar o seu serviço do juízo, termina todo o apelo de misericórdia que Deus faz ao ser humano. Ninguém mais pode mudar de lado. Quem é salvo, está salvo. Quem é culpado, continua culpado e vai sofrer as 7 pragas. Tá? Como é que nós vamos saber que Jesus terminou a sua obra no santuário? Nada vai acontecer aqui na Terra, nenhum profeta vai vir aqui e dizer assim, olha, pessoal, acendeu a luz amarela lá, significa que Deus terminou o trabalho. Não. Sabe como nós vamos perceber? Quando cair a primeira praga. Porque pela Bíblia nós sabemos que as pragas vêm após o fechamento da porta da graça, que é o termo que a gente usa. Fechar a porta da graça significa Jesus não mais intercede por nós no santuário celestial. Então, a única evidência que nós vamos ter de que, de fato, terminou o ministério de Jesus é quando as pragas começarem a cair. Tá bom? Bom, com esse contexto, então, vamos à primeira praga. Eu começo lendo ali o verso 1, né? Ouvi vinda do santuário uma grande... Capítulo 16, desculpa. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Pessoal, a linguagem do capítulo 16, ela é simbólica, literal, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Ninguém imagina que os anjos, que haverá de fato um anjo indo com uma taça cheia de um pozinho e ele derramar esse pozinho fisicamente. Tá? Isso é uma linguagem simbólica, de lançamento, de autorização para que haja uma praga. Porém, os efeitos que acontecem, eles são literais. Né? Então, nós vamos ver na primeira praga ali, úlceras, elas são de fato literais. Então, é uma linguagem que mescla simbólica com literal. Tá bom? Vocês vão notar mais esse efeito na 6ª praga, eu vou explicar ela, porque ela é um pouquinho diferenciada em relação às demais.
Bom, verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Bom, quem são esses que têm a marca da besta? Né? São aqueles, se você voltar para o capítulo 13, olha só, há uma ordem, tá? Esses poderes que formam Babilônia, eles vão dar uma ordem no sentido de que ninguém vai poder comprar e vender a não ser aqueles que aceitam as doutrinas que eles estão impondo. Olha o verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Então, são esses que se caracterizam como adoradores da besta e, portanto, fazendo parte de Babilônia. Veja, aqui tem um ponto importante, pessoal. Ninguém hoje tem já a marca da besta, tá bom? Porque a marca da besta só vai ser caracterizada no momento em que você persistir recusando o convite de Deus e a porta da graça se fechar. Então, aí é o momento que, se você recusou a misericórdia de Deus, você recebe a marca da besta. Tá? Ninguém hoje tem a marca da besta, porque hoje o perdão ainda está aberto, a misericórdia de Deus ainda está disponível a cada um de nós. Ok? Muito bem, voltando para o capítulo 16, então. A primeira praga, ela se constitui, então, de úlceras malignas. Agora, veja que aqui é interessante. Cada uma das pragas vai tentar destruir uma das crenças desse sistema religioso babilônico. Ora, se você olhar de novo o capítulo 13, né, onde as duas bestas estão operando em conjunto, você vai notar que é tão grande o poder dessas bestas pelo trabalho do inimigo, né? Porque Satanás tem poder e ele vai fazer com que aconteçam sinais que o verso 13 fala. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu diante dos homens. Então, veja, curas serão realizadas. Satanás tem poder, né, de fazer as curas, mesmo que às vezes essas curas sejam imaginárias, mas ele tem poder, nós não podemos negar isso. Ele não perdeu o seu poder quando se transformou em Lúcifer, né? E, veja, quantas igrejas você vê hoje que às vezes realizam milagres, né? Eles falam, olha, eu ordeno que você seja curado, e acontece o milagre ali diante dos olhos. Veja, no momento que cai a primeira praga, essas pessoas que estão nesse sistema babilônico, né, desse sistema falso religioso, não vai ser possível curar essas úlceras. Vocês notaram o detalhe? Úlceras malignas e perniciosas. A Bíblia duplica a expressão para mostrar que não vai ter cura a essas úlceras. Então, não vai ter poder do inimigo que vai resolver esse problema da primeira praga. Então, veja, as pragas começam a desfacelar o sistema religioso que está montado em Babilônia. Vamos para a segunda praga, porque o tempo trabalha contra a gente, né? Verso 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Pessoal, qual é o ataque que essa praga está pretendendo? Veja, o sistema babilônico, ele pensa em unificar o mundo todo para que esse mundo adore a primeira besta, adore o papado e, portanto, adore Satanás. Quando você torna o mar em sangue, você impede o comércio, você impede, né, o transporte de navios, você está, de certa forma, quebrando esse grande conglomerado, né, de países que formam esse sistema babilônico. Tá bom? Nós não sabemos exatamente se vai ser sangue mesmo que vai estar no mar, mas o fato é que a Bíblia diz que alguma coisa, o mar vai se transformar como se fosse sangue de morto. Né? Como é um sangue de morto? Bom, primeiro é denso, né? Vai impedir totalmente as viagens. Segundo, é mal cheiroso. Né? Então, imagina como vai ser isso, o mar todo se transformando em algo semelhante a sangue de morto. Bom, até aqui os ímpios estão recebendo as pragas. Né? Vamos avançar. Terceira praga, verso 4.
derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Né? Agora a coisa ficou mais séria. Por quê? Antes você ainda tinha como beber água. Você não podia viajar no mar, mas você ainda tinha água disponível, água potável. Agora não mais. Então, os perdidos, eles começam a enfrentar uma grande escassez, realmente sede. Sede, assim, torturante. Né? E veja que, olha só, aqui é tão séria essa praga que há uma explicação do próprio céu. O céu mesmo fala, olha, verso 5, então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Olha aí, o próprio céu justifica o ato de Deus. Né? Ou seja, derramaram o sangue inocente dos profetas, agora eles têm sangue para beber. Muito bem, terceira praga. Quarta praga, verso 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Verso 9. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Pessoal, aqui a coisa começa a ficar muito séria. Tá? Por quê? Não tem água para beber. E agora o sol aumenta a sua potência, então a temperatura sobe, né? A tal ponto que é narrado aqui que os homens se queimam com o calor. E agora acontece um outro fenômeno. Vocês notam que nas primeiras 3 pragas, as pessoas estão recebendo as pragas, possivelmente elas não sejam de alcance mundial, tá? Esse é um ponto importante, porque elas são tão devastadoras que, se fosse de alcance mundial, não sobraria ninguém. Então, provavelmente, essas pragas são localizadas. Né? Mas agora o Sol, então, ele tem um aquecimento grande. E os homens, vejam só, os homens que fazem parte desse grande movimento chamado Babilônia, que achavam que estavam realizando milagres, eles estavam vendo milagres diante dos olhos, até fogo descendo do céu. Eles achavam que esse movimento era um grande reavivamento divino. Eles acham, até esse momento, eles achavam que eles estavam do lado certo e que, portanto, o povo de Deus deveria ser perseguido, deveria ser preso, né? Deveria até ser morto, como nós lemos. Nesse momento, eles começam a perceber que tem alguma coisa errada. E eles começam a blasfemar do nome de Deus. E a Bíblia diz que eles não se arrependeram para lhe darem glória. Vejam, o que acontece? É muito tarde para eles se arrependerem. Na verdade, a Bíblia está querendo dizer que eles não reconhecem que Deus é quem é o autor, quem está enviando essas pragas. Tá? Então, não é que seja possível aqui se arrepender, não é mais possível. Lembre que eu falei que as 7 pragas são dadas sem misericórdia de Deus, porque os homens blasfemaram, eles desprezaram o convite feito por Deus. Então, é tarde demais nesse momento. Mas, de qualquer forma, eles começam a blasfemar a Deus, eles começam a perceber que tem alguma coisa errada. Bom, vocês podem entender, né, ou podem se perguntar, mas espera aí, eu tô vendo que essas pragas até agora, elas estão atingindo muitas pessoas. E o povo de Deus, o povo remanescente, não vai estar sofrendo o problema, provavelmente, das úlceras, não. Né? O povo de Deus, assim como o Egito, o povo de Deus foi protegido, ele não sofreu as pragas, apenas os efeitos, né, que poderiam ter as pragas. Mas, por exemplo, o mar se tornar em sangue, o povo de Deus também não vai fazer viagem, né? Vai sofrer o efeito. Terceiro flagelo, as águas. Mas a Bíblia diz que o pão e a água serão certos para o povo de Deus. Então, não há o que temer. Mesmo sofrendo o calor do sol, Deus vai garantir que o pão e a água dos seus filhos esteja ali presente. Deus vai operar milagrosamente, assim como operou com Elias.
quando houve a seca, um corvo vinha alimentar ele, né, trazia o alimento. Deus colocou ele num ribeiro, perto de um ribeiro que tinha água. E quando aquele ribeiro se secou, Deus providenciou um lugar apropriado para Elias, para que ele pudesse passar aqueles tempos difíceis. Então, não há motivo de preocupação para o povo de Deus. Os anjos vão estar protegendo, apesar da difícil situação que vai ser, né, nessas pragas, os anjos estarão protegendo o povo de Deus. Quinta praga. Então, agora comecem a juntar as coisas, né? Derramou, verso 10, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E, novamente, blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Olha, esse verso 11, ele dá um detalhe importante para a gente, que as pragas, elas serão sequenciais, mas que os seus efeitos continuam valendo, duram. Então, veja que há uma menção à úlcera, que era a primeira praga, mas agora nós estamos na quinta praga, mas a úlcera ainda está presente. Ela não foi curada. Então, percebo que uma a uma as pragas vão caindo e vão se somando nos seus efeitos, né? Mas aqui, no caso, essa quinta praga, ela é o oposto da quarta. Se na quarta praga o sol aumentou a sua potência, a sua energia e queimou os homens de calor e já estavam sem água, agora há uma escuridão tremenda no trono da besta. Bom, se você voltar no capítulo 13, você vai notar no verso 2, na segunda parte do verso 2, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Está falando de quem? Dessa besta que emerge do mar, que é o simbolizado ali pelo papado. Então, assim, possivelmente, esse quinto flagelo ele cairá de alguma forma afetando a direção dessa grande organização babilônica, tá? Babilônica moderna, né? Vocês entenderam? Não é Babilônia real do tempo de Daniel. É uma Babilônia mística. É uma reunião de religiões as mais diversas, mas que não seguem a Bíblia. Então, agora eles serão afetados com uma escuridão prolongada e prolongada a ponto dos homens terem calafrios, né? Provavelmente, vários dias e dias, sem a luz do sol, vai fazer com que a temperatura despenque. Fica extremamente frio e os homens se contorcem ali de frio e de dor das suas úlceras. Mas vejam que, novamente, eles blasfemam de Deus. E aqui eles nitidamente estão percebendo que eles não estão do lado certo. Por quê? Porque agora a direção de Babilônia é que está recebendo a praga. Mas como? Esse movimento não era divino? Nós não estávamos no movimento de Deus? Não, os nossos próprios líderes agora estão sofrendo com essa escuridão, a quinta praga. Então, a quinta praga ela está destruindo o conceito dessa liderança de Babilônia. Tá? Eu esqueci de falar, mas a quarta praga ela evoca o culto ao paganismo, né? Ao sol. Veja, não tem uma série de religiões que adoram o sol, paganistas, né? Agora o sol está destruindo os homens. Então, veja, né? Novamente trabalhando aquela imagem de que vocês estavam adorando do lado errado. Vocês estão no grupo errado. Eu queria compartilhar mais uma vez aqui com vocês só um desenho, só para mostrar um detalhe para vocês entenderem. Tá? Eu vou me permitir aqui rabiscar um pouquinho. Entendam assim. Isso aqui deixa eu só pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, vamos rabiscar um pouquinho. Entendo que aqui seria a passagem do tempo, tá bom? A primeira praga, quando ela começa a cair, todos acham, né, todos os que estão em Babilônia, eles acham que eles estão do lado de Deus. Porque os milagres são realizados, né? Grande poder
acontece, pessoas são curadas, né? Eles têm nítida impressão de que eles estão do lado certo. Babilônia é um movimento de Deus. Mas cai a primeira praga, e eles acham estranho. Cai a segunda praga, eles acham estranho. Cai a terceira praga, eles começam a questionar se eles estão do lado certo. Cai a quarta praga, aqui eles blasfemam. Eles começam a ver que eles não estão do lado certo. Cai a quinta praga, e eles novamente blasfemam intensamente aqui. Aqui eles têm já certeza que eles não estão do lado de Deus. E aí vem a sexta praga, e nós vamos estudar ela agora, rapidamente, mas nós vamos estudar. Eles aqui, na sexta praga, eles percebem que eles foram enganados, e eles retiram o apoio à liderança. Olha só, vamos ler. Verso 12. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Vamos levar isso para a Babilônia real, a Babilônia do passado, onde Daniel viveu. Tá? Babilônia era uma cidade, né, fortificada, com muros ali, né, com uma cidade antiga, e no centro de Babilônia passava o quê? O rio Eufrates. Vocês estão lembrados da história, né? Nessa época, Babilônia era o grande poder mundial, tá bom? Porém, a profecia dizia o quê? Que a Medo-Pérsia seria o próximo poder mundial. Então, como foi que a Medo-Pérsia invadiu e destruiu Babilônia? Na verdade, tomou Babilônia, né? Sendo que Babilônia era uma cidade forte. Sendo que no dia ou na noite que os Medo-Persas estavam para invadir Babilônia, as pessoas estavam dando uma festa lá dentro. Elas não estavam com preocupação nenhuma. Elas estavam louvando os seus deuses pelo seu poder. Porém, o que aconteceu? Qual foi a tática militar que Ciro, que era o general que estava comandando os Medo-Persas, ele fez? Isso aqui era o rio Eufrates. Ele desviou o curso do rio Eufrates de forma que as águas para cá baixaram. E aí ele entrou pelo leito do rio e tomou a Babilônia. Em outras palavras, a queda do nível de Babilônia, tá? O esgotamento da água, o secamento do Eufrates, fez com que Babilônia caísse. Agora, vamos aplicar esse mesmo conceito no que está sendo dito para a gente aqui, no sexto flagelo. Ele é um flagelo simbólico, tá bom? Olha só, vou ler novamente. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, olha aí a referência, nós estamos falando de Babilônia, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Tá? A Bíblia descreve Deus vindo para o resgate do seu povo a partir do Oriente, a partir do nascimento do sol. Então, aqui, o Apocalipse, ele toma a imagem do Velho Testamento, mas agora no contexto das 7 pragas. Na verdade, é Cristo e todos os anjos é que vêm na preparação para o caminho, para a volta de Jesus, é que as águas do rio Eufrates secam, e então Babilônia cai. Ora, se a gente for entender o que isso, na verdade, quer dizer, significa que as pessoas perceberam que elas, na verdade, estavam trabalhando contra Deus e que foram enganadas. E então as pessoas se voltam contra os seus líderes. Ora, se as pessoas... Eu esqueci de falar um ponto importante para vocês, né? Se você abrir aí rapidamente Apocalipse 17, verso 15, você vai notar que símbolo de água são povos. Olha lá, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, o secamento do rio Eufrates
representa o secamento de pessoas. Pessoas retiram o apoio de Babilônia. Elas retiram o apoio à liderança de Babilônia. Então, Babilônia não se sustenta mais, ela cai com as suas próprias pernas, né? Esta é a sexta praga. É como se Deus fizesse com que os inimigos, seus inimigos, se voltassem contra eles mesmos. E, para vocês verem, eu vou adiantar um estudo que haverá no futuro, mas olha só o que diz o capítulo 17, verso 16, que é uma explicação, é uma lente de aumento sobre a sexta praga. Ela amplia o nosso entendimento. Então, aqui ele vai tratar de uma meretriz, uma prostituta, sentada sobre um animal, sobre uma besta. Essa meretriz, ela chama Babilônia. E a besta é onde estão os povos, as nações. Olha o que acontece quando as pessoas percebem que foram enganadas. Verso 16. Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Percebeu? As próprias pessoas vão se tornar contra os seus líderes e vão destruí-los. Com isso, Babilônia cai. Ok? Sétimo flagelo. Vamos ler no verso 17. Aqui é uma mistura de linguagem simbólica e literal. Tá? A gente tem que prestar atenção nesse ponto. Então, vamos lá. Verso 17. Então, derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está. E aí o que acontece? Verso 18. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Agora entendam que esse terremoto ele é físico, vocês vão notar pelo que vai ser explicado agora que ele é físico, mas ele também é simbólico. Vamos ler o verso 19. E a grande cidade, olha aí, uma referência à Babilônia, tá bom? E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Parte simbólica, tá? Agora a parte física. E caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho e furor da sua ira. Vamos entender que 3 partes é essa. A cidade se dividiu em 3 partes. Eu faço vocês voltarem, né? Volta um pouquinho aí no capítulo 16, no verso 13. Tá? Não dá tempo da gente explicar hoje em mais detalhes isso, o que é esse trabalho que vai estar sendo montado aqui, mas entendam que isso é a montagem de Babilônia. Tá? Babilônia é formada por 3 partes, olha só. Então, vi sair da boca do dragão, primeira, da boca da besta, segunda, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos. Tá? Então, Babilônia é formada por essas 3 partes. Quem é o dragão? O dragão é o próprio Satanás. Você vai ver que tem a explicação no capítulo 12 de Apocalipse. Vai falar isso. O dragão é Satanás. Quem é a besta? É uma referência à primeira besta, a besta do capítulo 13 que sobe do mar, o papado. E quem é o falso profeta? É uma referência à segunda besta do capítulo 13, aquela que eu falei, os Estados Unidos protestante. Essa é o falso profeta. Então, como esse terremoto rompe essa organização simbólica babilônia, ela volta a se dividir em 3 partes, né? Os seus componentes. E olha o que acontece. Dá um pulinho lá no capítulo 19. Tá? Me perdoem, eu estou navegando rápido nas páginas para a gente ficar dentro do tempo. No capítulo 19, verso 20. Olha o que fala. Mas a besta foi aprisionada, isso aqui é com a volta de Jesus, tá? A besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Tá? E para você não achar que existe um inferno, olha o que fala o capítulo 20, verso 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, lago de fogo é simplesmente dizer que foram destruídos aqueles que seguiam, né,
o falso profeta e a besta, né? Então, essas entidades foram destruídas. Que entidade restou na volta de Jesus? Apenas o dragão. E você vai ver o que acontece com o dragão no capítulo 20, mas nós não vamos ver hoje. Tá bom? O importante é saber que com a 7ª praga, Deus destrói a Babilônia simbólica, a Babilônia mística, tá? Mas destrói a terra também. Então, vamos continuar lendo, verso 20. Olha lá. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Tá? Para você ter uma ideia, essas pedras de 1 talento é cerca de 40 quilos. Imagina caindo do céu pedras de 40 quilos. Não vai sobrar um edifício, um monumento, uma árvore, nada na terra. Nenhuma obra humana vai sobrar depois do terremoto, depois dessa saraivada de pedras, né? Então, aqui, nesse momento, a terra é totalmente destruída. Tá? E após, então, essa última praga, Jesus aparece, Jesus vem, Jesus volta, tá? E resgata o seu povo. Então, esse é o contexto em que nós temos aí as 7 pragas. Tá? Então, entendam que as pragas, elas primeiro objetivam destruir os conceitos da falsa religião, vão sendo destruídos um a um, depois destrói a liderança, né, a confiança na liderança do movimento, e depois, finalmente, a 6ª praga, as próprias pessoas... Desculpa, caiu meu fone aqui. As próprias pessoas reconhecem, tá, que estavam do lado errado. E aí, finalmente, a 7ª praga, Deus destrói completamente a terra. Tá? E aí vem a volta de Jesus. Bom, pessoal, é isso. O mais importante, tá? Nós entendemos as pragas, nós entendemos que elas são juízos muito severos, juízos mortais de Deus, sem nenhuma misericórdia, mas por justiça. Deus é justo, como foi mostrado aqui hoje, nós lemos os textos, né? Mas o mais importante é que o convite hoje está aberto ainda. Essas pragas, a partir do capítulo 15, elas são futuro, elas não aconteceram ainda. Nós vivemos num momento de misericórdia de Deus, né? Nenhum de nós aqui precisa experimentar essas pragas. Nós podemos, cada um de nós, estar com o povo de Deus, né? Basta aceitar a 3ª mensagem angélica do capítulo 14, não adorar esse falso sistema religioso, né? Como é que você faz para não cair presa desse falso sistema religioso chamado Babilônia? O estudo da Bíblia, o conhecimento de Deus, o relacionamento com Deus, conhecer as doutrinas corretas da Bíblia, né? A guarda dos mandamentos de Deus, todas as recomendações que são feitas, aceitar a forma como o céu propicia a salvação. Então você olha para Deus, um Deus de bondade imensa, a ponto de mandar o seu filho morrer no nosso lugar, para que nós não tenhamos que morrer. E você confessa os seus pecados, envergonhado pelos seus pecados, arrependido dos seus pecados. E aí Jesus é fiel e justo para apagar esses pecados. E um dia, se você permanecer firme, se você perseverar nessa busca, um dia, quando terminar o trabalho de Jesus no santuário, você vai ser declarado como filho de Deus, você vai fazer parte do grupo remanescente que vai atravessar esses problemas, esses tempos difíceis da terra, mas que finalmente vai ser resgatado por Jesus na sua volta. Então, esse é o apelo para cada um de nós, eu me incluo nesse apelo também, que nós perseveremos nessa busca, tá? Na busca pela verdadeira religião, pela verdadeira salvação que está aqui delineada na Bíblia, tá bom? Eu gostaria de orar, então, por vocês, para que nós perseveremos nesse estudo e nessa vida cristã até a volta de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela clareza da tua palavra. Nós não somos deixados sem saber o futuro,
sem saber as coisas que em breve devem acontecer, mas elas são claramente reveladas na tua palavra. E o convite permanece para cada um de nós, para que aceitemos a verdade, a verdadeira religião, a salvação que vem através de Jesus. Perdoa os nossos pecados, que nós possamos não blasfemar do teu nome, mas amar o teu nome, amar a tua lei, para que possamos estar protegidos sob as tuas asas no momento em que essas pragas, essa situação difícil ocorrer na terra, destruindo tudo, Senhor. Queremos estar ao teu lado. Ajuda-nos, dá-nos as tuas bênçãos, dá-nos o teu Espírito Santo. Ajuda-nos no restante dessa semana que permaneçamos firmes contigo, Senhor. E abençoa de forma muito especial cada um que está aqui se propondo a estudar a tua palavra. Abençoa suas famílias também, Senhor. Nós te pedimos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Pessoal, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho para vocês. Tentei me manter aqui no tempo. E procurem ver o próximo capítulo, o capítulo 14 do nosso guia, que será apresentado semana que vem. Ok? Uma boa noite a todos vocês, então. Deus abençoe a cada um.